Suponha que tenhamos aqui uma plataforma girante. Ela gira no sentido anti-horário em relação ao centro. Portanto, pela regra da mão direita, o vetor velocidade angular possui essa orientação. Aqui nós temos uma partícula de massa m, distante de r do centro. Vamos definir um vetor unitário aqui, r chapéu, que aponta do centro para a forma da plataforma. Esse referencial aqui é um referencial não inercial, essa linha, e um referencial aqui fora da plataforma, que eu vou chamar de S, é o nosso referencial inercial. Referencial não inercial, referencial inercial. Vamos supor também que essa velocidade aqui angular, vamos supor que ela não seja constante. Ou seja, a derivada da velocidade angular em relação ao tempo, por hipótese, será diferente de zero. Dessa forma, existe uma aceleração angular dessa plataforma aqui em torno desse centro. Nós sabemos de vídeos passados que a velocidade dessa partícula em relação a S, vamos supor que em relação a essa linha a partícula esteja parada, ou seja, ela não se movimenta em relação a essa linha. Vamos analisar o movimento em relação ao referencial inercial S. Em relação a S, a partícula tem uma velocidade nessa direção aqui. Essa velocidade em relação a S, que é dada por ômega vetorial R. Vamos derivar em relação ao tempo essa velocidade. Esqueci de mencionar, esse R aqui é o vetor posição da partícula em relação ao centro da plataforma. Esse R aqui, esse vetor R é constante, afinal, a posição da partícula em relação ao centro não varia, ela está parada aqui nessa posição. Ela não se movimenta em relação à plataforma, essa linha. Portanto, essa derivada aqui é igual a derivada de ômega em relação ao tempo vetorial R. Isso daqui corresponde à aceleração dessa partícula em relação a S. Multiplicando os dois lados dessa equação por m, a gente obtém a força que atua nessa partícula de massa m em relação a S. Então, F é igual a massa vezes aceleração é igual a massa vezes derivada de ômega em relação ao tempo vetorial R. Sabemos do vídeo sobre força de inércia que a força
que atua nessa partícula em relação a essa linha, ou seja, em relação ao referencial não inercial, é igual à força que atua na partícula em relação ao referencial inercial, mais as forças de inércia. Observe que, em relação a essa linha, como eu disse, a partícula está parada, ela não se movimenta, está em repouso. Portanto, F' é igual a zero. Então, a força de inércia que atua nessa partícula em relação ao referencial S' é igual a menos F. Portanto, força de inércia é igual a menos massa vezes derivada de ômega em relação ao tempo vetorial E. A essa força aqui damos o nome de força de Euler. É claro que existe outra força de inércia que atua nessa partícula, que é a força centrífuga, que possui a mesma direção aqui de R'. A força de Euler, vamos supor, a partícula M está aqui. Existe essa direção aqui, dada pelo vetor unitário R'. Existe outra direção aqui, perpendicular a esse vetor unitário R', que eu vou chamar de θ'. A força centrífuga que atua nessa partícula e que nós não mostramos aqui é uma força que possui a mesma direção e o mesmo sentido de R'. E como como já demonstramos em outro vídeo, essa aceleração centrífuga é igual a ômega ao quadrado vezes R'. Ou seja, é proporcional ao quadrado de ômega. Como o ômega aqui está variando no tempo, consequentemente a força centrífuga também está variando. A aceleração centrífuga, desculpa, a força centrífuga se obtém multiplicando essa aceleração pela massa. Existe também, nessa situação aqui, uma força que atua na direção aqui de θ'. E essa força é dada por essa expressão aqui, é a chamada força de Euler. Se tirarmos a massa aqui, menos derivada de ômega em relação ao tempo vetorial R corresponde à chamada aceleração de Euler. Se você já esteve em um carrossel, no momento que o carrossel sai do repouso e começa a girar, você sente como se uma força estivesse te empurrando para trás. Essa força de inércia corresponde a essa força aqui de Euler. No momento que o carrossel começa a frear, começa a parar, você também fica submetido à força de Euler. Só que quando o carrossel está parando, essa força de Euler que você está sentindo te empurra para frente. Quando o carrossel começa a entrar em movimento, ou seja, sai do repouso e começa a se movimentar, essa força de Euler que você sente te empurra para trás. Suponha você a massa M aqui. Aqui está a plataforma vista de cima e aqui está o centro. Quando o carrossel começa a girar, você sente uma força te puxando para trás aqui. Essa é a força de Euler. Quando o carrossel começa a frear, você sente outra força te empurrando para frente. Essa também é a força de Euler. E observe que quanto mais próximo do centro você estiver, menor será essa força que você vai sentir. E quanto
quanto mais longe do centro, maior será a intensidade dessa força que você vai sentir. E por que isso? Porque o módulo dessa força, aqui força de Euler, é igual a massa vezes o módulo dessa derivada aqui, vezes o módulo do vetor posição, vezes o seno do ângulo, que é o ângulo que esse vetor aqui forma com esse vetor aqui. Portanto, veja que o módulo da força de Euler é proporcional a R. Quanto mais distante você estiver do centro, maior será a intensidade dessa força. Quanto mais próximo você estiver do centro, menor será a intensidade dessa força. E era isso que eu tinha para dizer nesse vídeo.